salva aqueles que creem, não é e não era uma ideia entre outras muitas. Não era uma filosofia entre algumas das quais os filósofos de Corinto estavam acostumados, ou uma nova filosofia que eles iam receber. Essa, segundo Paulo, segundo a palavra de Deus, era a palavra de Deus, o Evangelho de Deus, que é poderoso para salvar a todo aquele que crê. É aquele pelo qual Deus chamou a todos para a salvação. Esse Evangelho, e eu estou falando a cristãos, aqui a crentes, está e deve estar centrado unicamente na pessoa e na obra de Jesus Cristo. E por que é que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas já têm se desviado desse conceito. Do conceito da obra de Jesus para a salvação, do conceito da pessoa de Jesus para a salvação. Não é de se estranhar que grandes homens, chamados homens de Deus, tanto na América do Norte, quanto na América do Sul e até na Europa, em outros lugares, já têm sucumbido a outras formas de salvação. Não muito tempo atrás, um grande televangelista dos Estados Unidos afirmou que nós não podemos dizer que só Jesus salva. Trouxe um grande espanto a muitos do meio evangélico, mas a outros acabam se rendendo. O eixo principal do Evangelho ainda é a cruz do Calvário. Aleluia. Onde o Filho de Deus carregou sobre si o nosso pecado, a nossa dor. O profeta Isaías vem dizendo, ele carregou sobre si as nossas enfermidades, os nossos pecados, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A pregação não é mais um discurso religioso, mas é uma mensagem sobre a morte expiatória de Cristo. E já já você vai entender por que eu estou falando isso aqui, bem no início do ano. Por isso, o apóstolo Paulo fala de uma tal loucura da pregação. Ele fala sobre essa loucura da pregação, pelos quais Deus salvou os que creem. Ele fala sobre 3 verdades neste versículo. E eu quero que você preste atenção comigo hoje para que nós iniciemos um ano diferente. Eu sei que o ano de 2018 foi um ano de lutas. Eu sei que o ano de 2018 para alguns aqui foi difícil demais. Mas nós chegamos aqui. Existem pelo menos 3 verdades neste versículo. Em primeiro lugar, a pregação é uma loucura, porque o seu conteúdo é a cruz. Veja bem, irmãos, qualquer pregação do Evangelho que a centralidade dele não seja a cruz ou não seja Jesus, não é uma pregação do Evangelho. Podemos ouvir qualquer coisa, podemos receber autoajuda, receber filosofias, mas a mensagem do Evangelho continua sendo a cruz de Cristo. Continua sendo a pessoa e a obra bendita de Jesus. A cruz era o método mais terrível de pena capital no primeiro século. Aquele que era dependurado, aquele que era exposto numa cruz, era considerado maldito. E eu não sei se você ainda sente as dores que Jesus sofreu. O repúdio absoluto, a maldição que ele carregou sobre si. O Messias que Paulo anunciou e nós ainda proclamamos, ele não veio nos palácios e nós estamos cansados de ouvir isso.
Mas eu quero que você reflita sobre isso hoje. Ele foi pregado na cruz do Calvário. Ele foi exposto à vergonha, exposto ao opróbrio. Ele foi exposto à maldição. Ele foi suspenso numa cruz, num espetáculo horrendo de dor, para que eu e você fôssemos salvos. Para que eu e você estivéssemos aqui. A cruz era escândalo para os judeus. E era vergonha para os gentios. Mas foi na cruz que Deus manifestou a sua glória ao homem. O seu amor mais puro, o amor mais puro, a essência do amor de Deus foi manifesto na cruz do Calvário, na vida e na pessoa de Jesus. Foi na cruz que Deus puniu nossos pecados. Foi na cruz que Deus imputou os meus e os seus pecados em Jesus. Foi na cruz que a cabeça da serpente foi esmagada. Foi na cruz que o preço da nossa redenção foi pago. A nossa salvação foi consumada. Foi na cruz que Jesus entregou-se por você e por mim. A pregação do Evangelho, infelizmente, tem sido diluída. Paulo, ele fala a Timóteo de maneira bem clara. Ele diz assim: Timóteo, nos últimos dias virão homens que amontoarão para si doutores, e estes pregarão palavras suaves que fazem cócegas nos ouvidos. Porque estes homens que amontoam doutores para si, eles não suportarão a sã doutrina. Você sabe o que é a sã doutrina? Ainda é o evangelho da cruz. Ainda é o evangelho de negar-se a si mesmo. Ainda é o evangelho de tomar a sua cruz a cada dia e seguir a Jesus. Mas nós estamos ouvindo um evangelho diluído. A pregação diluída. Uma pregação de autoajuda. Uma pregação que te ajuda a ser um melhor ser humano aqui na terra. Que te ajuda a ganhar melhor, a viver melhor, a desfrutar melhor, a estar melhor, mas não te leva para o céu. Uma pregação que não exige transformação. Uma pregação do venha como está e pode permanecer como você está, não tem problema. O importante é você estar na igreja, entregar seu dízimo. O importante é você dizer que é crente, está na moda. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A palavra de Deus nos afirma que se não houver arrependimento, se não houver transformação, você não pode herdar o reino de Deus. João Batista veio, você pega o início do evangelho de João, diz que veio um homem chamado João Batista, vestindo roupa de pelos de camelo e comendo mel e gafanhoto. E esse homem começou a pregar no meio do deserto. E as multidões afluíam para ouvir a sua pregação. E a pregação era bonita. Vem que Deus vai te dar uma vida de vitória o ano de 2019. Vem que Deus vai te dar carro novo em 2019. Vem que esse ano de 2019 vai ser uma bênção na sua vida. E eu não estou dizendo o contrário. Mas a pregação de João não era bem assim. A pregação de João era um pouquinho mais forte. João dizia: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Raça de víboras! Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. E o que me espanta com João é que por mais dura que fosse a pregação dele, o povo começou a encher o deserto. O povo começou a chegar no deserto. Irmão, hoje nem com carpete, cadeira estofada e ar-condicionado e rirem, o povo não quer vir na igreja. Para João, o povo ia. E outra coisa, ai do pastor que pregar uma mensagem dessa aqui. Tem uns crentes aí que falam assim: o pastor vai bater hoje. Porque eu prego a Bíblia. Imagina você na igreja de João Batista. João Batista não alisava ninguém. Ele vira para o rei e fala assim: ô,
Seu adúltero. Você pegou a mulher do seu irmão. Ah, ela não gostou. Ela ficou irritada com ele. E na primeira oportunidade que teve, mandou cortar a cabeça de João. Mas João não tinha problema em dizer a verdade para ninguém. O problema hoje é que nos púlpitos nós estamos com o problema de dizer a verdade. O que é que vão pensar? E como que nós vamos sustentar a igreja? Porque se o crente sair, o dízimo não entra. Eu estou falando claro com você aqui, irmão. Sabe o que acontece? Pastores que colocam a sua esperança em homens vão falhar. Por enquanto, e eu quero que seja assim sempre, eu quero agradar aquele que me chamou para a obra. O meu compromisso é com Deus. E ouça você e goste você ou não, eu tenho que te dizer, essa palavra não pode ser diluída. Essa palavra ela tem que ser pregada como ela é. E a palavra, a mensagem, o centro dessa mensagem ainda é a cruz do Calvário que Jesus se entregou por nós. A palavra de Deus não pode ser diferente. Sabe por que não pode ser diferente? Porque Paulo diz em Romanos, se eu não me engano, capítulo 10, que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Aí a gente vem para a igreja e ouve qualquer coisa. O crente sai da igreja sem fé. Por quê? Porque não ouviu a palavra de Deus. Aí o crente vai para a igreja e não aceita a palavra que está sendo pregada com a verdade. Porque na igreja do vizinho a palavra é mais bonita. A palavra da televisão à tarde é muito mais bonita, pastor. O pastor tem mais eloquência, fala mais bonito. Ah, se você ouviu alguns pregadores, de vez em quando, domingo, 11 horas, 11h30 da noite, eu ligo a televisão, está passando algum que chega a me arrepiar. Porque você tem que ter o melhor dessa terra. Deus te chamou para receber o melhor. Você é cabeça, não cauda, e só enche bola das pessoas, não importa pecado, não importa se precisa de arrependimento ou não, só enche a bola das pessoas, mas a verdade está sendo diluída. E essas pessoas não têm fé. Quando vem a perna quebrada, some da igreja, não é o seu caso. Quando a coluna dá problema, some da igreja, não é o seu caso. Quando tem uma falência, some da igreja. Mas Jesus nos chamou que, a despeito das coisas dessa vida, nós temos que estar firmes na rocha que é Cristo. O fato é que nós estamos vivendo uma geração de crentes que não conseguem ouvir mais a palavra. Eu disse um dia desses que nós estamos vivendo na geração de Jeremias. Jeremias foi chamado no capítulo 1, Jeremias, antes que fostes formado no ventre, eu te chamei. Te dei às nações por profeta. Aquilo que eu te mandar falar, você vai falar. Aquilo onde eu te mandar ir, você vai ir. Eu, com uma promessa dessa, irmão, ninguém me segurava, eu já disse aqui. E Jeremias foi. E Jeremias falou. E Jeremias pregou. E Jeremias fez e aconteceu e ninguém ouviu. Ninguém ouviu. Nós estamos vivendo na geração de Jeremias, onde as pessoas perderam a habilidade de ouvir a palavra de Deus. Escutam, mas não ouvem. Ou ouvem, mas não escutam. Como é isso, pastor? Eu ouço aqui, mas eu saio dali para fora e não pratico aquilo que eu ouvi. Aquilo não causa transformação em mim. E por que não causa transformação em mim? Porque não estou ouvindo. Se eu estivesse ouvindo, estaria produzindo fé. E é a fé que nos transforma. É a fé que muda. É a crença de que vai acontecer, ainda que eu não veja. Eu tenho certeza que vai acontecer. E isso quem traz é a palavra. Mas se eu não consigo ouvir mais, ou se eu discordo, eu não penso bem assim não. Eu acho que não é bem assim, não. Se você acha que não é bem assim, você está com um problema com Deus. Porque se você não crê na palavra de Deus, no que é que você crê? Mas vamos lá, o tempo não nos deixa ficar parado. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes.
Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Quando nós diluímos a palavra de Deus, nós perdemos esse poder. Nós perdemos a chance de falar ao coração do homem, de transformar o coração do homem. A palavra de Deus diz ainda em Jeremias 23 e 29, porventura, a minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a penha. Eu já contei esse testemunho aqui, vou contar de novo. Conheci um pastor que ele disse que quando ele era jovem, a primeira evangelização que eles foram fazer, ele não sabia evangelizar muito bem. Mas ele era bom de decorar versículos bíblicos. E eles saíram para evangelizar e bateram numa casa e falaram, bateram em outra, e aquele negócio xoxo. E diz que eles chegaram na casa de um senhor, bateram na porta, aquele senhor saiu, e já saiu mal-humorado, porque ele pensou que fosse testemunho de Jeová. Mas aqueles jovens começaram a falar da igreja. Nós vamos ter lá uma noite do sorvete muito boa em São Paulo, aquele calorão. Eles vai ter uma noite de sorvete lá muito gostosa na igreja. A igreja tem uma estrutura muito linda. Nós temos lá grupo de jovens, grupo de senhores, grupo de senhoras. E é muito legal, a igreja é muito boa. O pastor é gente fina. E ele foi falando e o homem olhando para a cara dele assim, tipo... E aí ele falando com o homem, na cabeça dele, falando assim, mas Senhor, por que as pessoas não me dão ouvido? E o Espírito Santo falou para ele assim, começa a falar da minha palavra. Para de fazer propaganda da sua igreja. E aí ele começou a falar, olha, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando ele falou isso, o homem arregalou os olhos. E ele falou mais um versículo e mais um versículo. E disse que aquele homem começou a chorar. E disse, era isso que eu estava precisando, era dessa palavra que eu estava precisando. Nós focamos muito na nossa palavra, na nossa sabedoria. Mas Paulo está falando da loucura do evangelho, da loucura da pregação. Será que vão crer? Será que vão acreditar? Será que vão me dar ouvido? Deixa eu te falar, essa é a palavra que é como fogo e ela esmiuça a pedra. Ela esmiuça o mais duro coração. Deus fala, porque eu tirarei o coração de pedra e lhes colocarei um coração de carne. Essa é a palavra de Deus. Paulo, ou melhor, Isaías ainda diz, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Deixa eu te dizer uma coisa, não é a sua, não é a minha, não é o nosso conhecimento, não é a nossa eloquência, não é se pregamos bonito, avivalistas ou não, mas é a palavra de Deus que entra e que transforma. Ela não volta para si vazia. Essa é a palavra que tem poder de transformação. E ela prosperará naquilo para o qual foi enviada, e ela foi enviada para a salvação de todo aquele que crê, tanto o judeu quanto do grego. Esta é a palavra de Deus pura. Em segundo lugar, a pregação é loucura, porque a sua exigência é radical. Quando nós diluímos a palavra, sai o radicalismo. Mas você é extremista, você E dão todos os nomes para a gente, não é? Quadrado, extremista, doido. É loucura mesmo. É doideira mesmo. É extremismo mesmo. É ser quadrado mesmo. Ela exige uma mudança radical. A pregação exige que todos os homens se arrependam. Essa palavra nos chama ao arrependimento. Pedro prega o seu sermão em Atos 2, o maior e primeiro sermão de Pedro. E a Bíblia diz que no final do sermão aqueles homens estavam ansiosos e eles diziam assim, varões e irmãos,
O que devemos fazer para sermos salvos? E Pedro diz: arrependei-vos. Arrependei-vos. E cada um de vós sejais batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja que precisa de arrependimento. Precisa de fé em Jesus. Precisa crer. Hebreus ainda diz que é necessário que todos aqueles que se aproximam dele creiam que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Porque sem fé é impossível agradá-lo. A menos que o homem reconheça que está perdido, a menos que você reconheça que é pecador, que precisa de mudança, que precisa deixar os seus pecados e coloque em Jesus a sua segurança, a sua confiança, você não pode ser salvo. Não há salvação em nenhum outro nome, exceto no nome de Jesus, Pedro diz. A pregação é uma oferta da salvação feita a todos. E isso é lindo na palavra de Deus. Mas somente aos que se arrependem e creem, a salvação chega. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, mas só daquele que crê. É de todo o que crê, mas só dele, para mais nenhum. Como é esse negócio? Ninguém pode ser salvo pelas obras. Ninguém pode ser salvo pela sua religiosidade. Ninguém pode ser salvo pela sua forma boa de ser. E isso eu acho lindo na graça de Deus. Porque a graça de Deus nivela todo mundo. Não tem bom e não tem ruim. Você pode ser a melhor pessoa do mundo, sem a graça de Deus você não é salvo. E você pode ser a pior pessoa do mundo, que pela graça de Deus você será salvo. E essa é a loucura da salvação. Essa é a loucura da pregação do Evangelho. Porque muitos não entendem isso. Pastor, eu sou bonzinho. Eu não mato, eu não roubo, eu não faço, não minto, não faço nada, já está mentindo, né? Não faço nada errado. Para que eu preciso? Por que eu preciso disso? A graça de Deus, ela te nivela ao ponto de sem Jesus você não pode. Sem Jesus não tem jeito. Ninguém pode ser salvo por si mesmo. Agora, em terceiro lugar, a pregação é loucura porque sua mensagem desagrada os sábios desse mundo. Quanto mais eu assisto televisão, mais eu chego nessa conclusão. É incrível como a palavra de Deus desagrada a sabedoria humana. A pregação, como eu disse, não é um discurso humanista, não é um discurso filosófico, não é algo que você sabe para fazer. A pregação, ela não é um discurso que exalta o homem, que coloca o homem no pedestal, apesar de muitos terem e estarem nessa situação. A pregação do Evangelho, ela deveria ser algo que nos humilhasse cada dia mais, mas muitos têm se exaltado por causa dela. Muitos não reconhecem que pela graça de Deus chegaram onde chegaram. Ao contrário disso, a loucura da pregação, se eu posso dizer assim, ela fere o nosso orgulho, ou deveria ferir o nosso orgulho. Ela mostra e nos demonstra que a nossa sabedoria é incapaz de reconhecer a existência de Deus, ou mesmo as obras de Deus. Porque os homens mais sábios, os homens mais inteligentes dessa terra, têm se voltado ou voltado suas costas contra Deus, dizendo que não há Deus. E o salmista diz o nécio no seu coração, não há Deus. O louco diz no seu coração, não há Deus. E aí, o mundo não pode conhecer a Deus pela sua própria sabedoria. O mundo não tem como conhecer a Deus pela sua própria sabedoria. É por isso que Deus não chamou muitos sábios e entendidos. A palavra diz que Ele chamou os pequeninos, os humildes desse mundo para confundir essa gente.
Eu me lembro quando alguns discípulos falaram, e a Bíblia diz uma palavra linda em Atos, e diz assim, e eles sabiam que aqueles homens haviam estado com Jesus. Outras vezes, eles sabiam que aqueles homens eram indoutos e incultos, mas eles haviam estado com Jesus. É esse evangelho que transforma, que tira a sabedoria do homem e coloca a sabedoria de Deus. Agora, essa arrogância, eu quero que você saiba disso, também não tem a ver com conhecimento ou posição social. Porque existem homens doutos e humildes, e existem homens ignorantes e soberbos. Irmãos, nós estamos vivendo na era da soberba. Porque é a era da rede social. A era da rede social é a era da soberba. Todo mundo sabe de tudo, não é verdade? Você fala qualquer coisa ou qualquer assunto, política, futebol, religião, qualquer coisa, alguém sabe dizer alguma coisa para você. E tem gente que se vê na obrigação de falar sobre tudo e sabe de tudo. Existem homens ricos de coração quebrantado e existem homens pobres de coração arrogante. Graças a Deus aqui não tem um. Um indivíduo soberbo, ele não pode ser alcançado pelo Evangelho, porque ele se coloca fora do alcance do Evangelho. Sabe por quê? Porque independe da sua condição social, independe da sua sabedoria, mas ele se acha. E quem se acha dificilmente é alcançado por alguma coisa, porque ele não precisa mais saber de nada, ele já sabe tudo. Por que mudar o que é perfeito, né? E tem gente que se olha e fala assim, eu sou a perfeição de Deus. Em tudo. Isso é sério. Eu estou falando isso para que esse ano a gente ore mais como Salomão. Senhor, afasta de mim a soberba. Porque muitas vezes a nossa soberba não deixa que o Evangelho entre e nos transforme. Porque eu aprendi lá na minha igreja, pastor, que fazendo isso está bom. E não está, precisa de transformação, precisa de mudança de vida. Não depende só da sua vinda à igreja. Não depende só do seu esforço em ser crente. Depende de transformação radical. 2019 precisa ser um ano diferente na nossa vida. Nós precisamos fazer sim algumas resoluções, mas não aquelas que a estatística diz que só 8% das pessoas que fazem resolução chegam ao final dela. 50% das resoluções ou das pessoas que fazem resolução no dia 1º de janeiro, no dia 31 já descumpriu, ou até o dia 31. Até o meio do ano, a maioria já descumpriu e ao final do ano só 8% conseguem cumprir. Eu já fiz resolução para algumas coisas muitas vezes e não consegui. A nossa resolução tem que ser espiritual. A nossa resolução tem que ser baseada em Tiago. Chegai-vos, pois, a Deus, e Ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo. Acha o seu caminho, se endireite. A nossa resolução tem que ser Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. A nossa resolução tem que ser Mateus 6:33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais, e estas outras coisas vos serão acrescentadas. A nossa resolução tem que ser espiritual. A pregação é loucura para o mundo. Assim também aqueles que se julgam superiores a outros pelo fato de pertencerem a uma instituição religiosa. E por isso que eu disse que eu estava pregando para cristãos e ia falar com você hoje aqui. Eu sou crente, eu estou salvo. Eu sou crente, eu estou numa boa, eu sou superior, eu sou melhor. A Bíblia diz que nós não somos nada melhor do que ninguém. Todas as nossas
obras de justiça ou atos de justiça são como trapos de imundícia diante de Deus. Tudo que nós fazemos, e se cremos que somos salvos pelo que fazemos, então nós estamos em problemas. Porque é pelo sangue de Jesus, pela cruz do Calvário, que Ele nos coloca numa boa posição diante de Deus, a posição de justificados pela fé. Não é pelo meu ato, não é porque eu sou pastor e você é o líder disso ou o líder daquilo, ou que você tem uma carteirinha de membro de uma igreja, mas é por causa da justificação no Senhor Jesus. Foi porque Ele nos chamou. Mas aos que se humilham sob a poderosa mão de Deus, aqueles que se humilham pela obra do Espírito Santo, esses que ouvem a palavra, esses que se arrependem, se arrepender é metanoia, é mudar radicalmente a sua direção. Paulo fala sobre eles. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Aquele que mente ou que mentia, não minta mais, antes seja verdadeiro com seus irmãos. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe com suas mãos e ganhe para o seu sustento e para abençoar os outros. É isso que Paulo vem falando na carta aos Colossenses e aos Efésios. Ou os Filipenses, melhor. Esses ouvem, esses se arrependem, esses creem e esses são salvos pela graça. Pastor, aqui todo mundo é crente. Por que isso hoje? Porque eu quero que você entre esse ano fazendo um concerto com Jesus. As dificuldades do ano anterior parece que esfriaram você. As dificuldades do ano anterior parece que esfriaram algumas pessoas. Eu não vejo algumas pessoas aqui. Algumas eu sei por que não estão aqui. Alguém ligou e disse, pastor, está todo mundo doente em casa. Outros eu já sei que estão doentes. Nós temos conversado. Mas outros simplesmente tropeçaram no meio do caminho. E aí, alguns de nós olham para esses que tropeçaram e com nosso ar de superioridade achamos que estamos numa condição melhor. Gálatas, capítulo 6, versículo 1, Paulo escreve uma palavra muito interessante. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Eu aprendo algumas coisas aqui bem rápido para você. Quando nós olhamos para alguém com um espírito superior, porque ele caiu, porque ele tropeçou, e a igreja é especialista nisso. Me desculpe a sinceridade aqui no púlpito. Porque o fulano, porque a fulana fez isso, está vendo? Está vendo só? Ah lá, ó, fez de novo. E nós apontamos as pessoas. E não nos alegramos quando há arrependimento, quando há mudança de vida. Mas Paulo vem aqui e fala assim, olha, vós que sois espirituais, e eu vou falar só para os espirituais aqui. Conduza tal homem, tal mulher com espírito de mansidão. Trabalhe com ele ou com ela de forma que você possa entender que você também pode cair qualquer hora. Olhe por ti mesmo, para que você também não caia, é isso que ele está dizendo. Para que você, sendo tentado na mesma situação, ou até em outra situação, você não venha depois ficar envergonhado, porque antes você apontou. Deus nos chama à humildade. Todas as vezes que alguém tropeça, o prejuízo é da obra de Deus, não é da pessoa. O prejuízo é do corpo, porque quando você chuta a quina da mesa com o dedinho do pé, não é só o seu dedinho que dói, dói até a alma. E assim é o corpo. Quando alguém martela o dedinho, quebra uma unha, parece que aquilo vai lá no fundo, e aquilo fica tão incômodo, parece que todas as vezes que você não bateu a unha aquele ano, você vai bater naquele dia, porque quebrou a unha.
porque machucou o pé. Só foi o Bruno quebrar a perna, o Manuel pisou no pé dele 2 vezes. Nunca tinha pisado, né, Bruno? Agora pisou 2 vezes. E é assim que funciona. Parece que tudo acontece ali. Parece que canaliza para lá. Mas o corpo de Cristo é a mesma coisa. Tem irmãos nossos se arrastando. Mas será que você se lembrou pelo menos de orar por ele? Ou você deu uma ligada, ou você deu uma passada, ou você falou dele com alguém, ou chamou alguém para orar por ele? Ou será que nós ignoramos os nossos irmãos? Será que nós tratamos os nossos irmãos assim? Vem se quiser. Irmãos, a igreja precisa ser mais corpo. Eu estou falando essa palavra para a igreja, para que você não se esqueça que você foi salvo pela misericórdia de Deus. E que você está aqui pela misericórdia de Deus. E que se Deus te trouxe até aqui, seja arrastado, seja puxado, seja rastejando, Ele te trouxe até aqui. Ele quer que você se coloque de pé, Ele quer que você caminhe triunfante esse ano. Baseado e alicerçado na palavra dEle, tendo como mensagem central no seu coração a cruz de Cristo e a salvação pela graça e pela fé. Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado na nossa vida. Esse evangelho, essa loucura do evangelho, é o que fez Paulo dizer em 1 Coríntios, no próximo versículo, num dos versículos próximos, 1:25, a loucura de Deus é mais sábia que do que os homens, ou é mais sábia que do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. A loucura de Deus é mais sábia do que a inteligência do homem. E a fraqueza de Deus é mais forte do que todos os homens. Então, não se esqueça que você não está aqui pela sua força ou pela sua sabedoria. Você está aqui pela graça e pela misericórdia. Graça é favor não merecido. Misericórdia é aquilo que você merecia e Ele não deu. Eu merecia, mas Ele tomou sobre si as minhas dores. Eu merecia, mas Ele levou sobre si os meus pecados. E por isso eu estou aqui. Comece esse ano pensando na salvação que Jesus te deu. Comece esse ano pensando no Jesus verdadeiro, não naquele Jesus mentiroso que eu preguei alguns meses atrás aqui. Comece esse ano pensando no evangelho, que é loucura. Quando você pensar assim, mas como que esse negócio é esse aí mesmo, que não faz nexo, que só alguém tão poderoso poderia dar a vida por você e levar os seus pecados naquela cruz. Comece esse ano glorificando a Deus pela salvação da sua vida e vivendo de maneira radical. Esse ano tem que ser um ano radical. O povo coloca anos aí, né? Ano da remissão, ano do perdão, ano da colheita. Esse ano tem que ser o nosso ano radical. O ano da mudança radical. O ano que eu vou prosperar em Jesus. Não em mim, não nos meus negócios, não naquilo. Se tudo que Deus permitir, amém. Mas o meu negócio esse ano vai ser com Jesus. Meu negócio esse ano vai ser com a cruz. Vai ser com compromisso com Deus. Eu quero crescer mais na Tua presença, Senhor. Eu quero me doar mais para Ti, ó Deus. Eu quero vencer mais em Teu nome, Jesus. Essa tem que ser a nossa resolução, no nome de Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, eu Te louvo, eu engrandeço o Teu nome, Jesus. E eu Te agradeço pela loucura da pregação. Crer, ó Deus, já é loucura para o mundo. Crer já é loucura para aqueles que perecem. Mas nós somos salvos. O Senhor nos alcançou. E não foi porque éramos melhores que os outros, é porque o Senhor é misericordioso. E talvez o Senhor tenha achado, ó Deus, em nós, um lugar para entrar no nosso coração, esmiuçar a pedra e colocar em nós coração de carne,
um coração, ó Deus, pronto a te adorar como verdadeiro adorador. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela tua salvação. Muito obrigado pela loucura que é o Evangelho. Porque quando ninguém entende, o Senhor nos fez entender. Na nossa pequeneza, na nossa humildade, o Senhor nos chamou e nos fez entender. Pai, obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui. Senhor, eu quero te agradecer, ó Deus, porque o Senhor não só nos salvou, mas o Senhor nos chama para uma vida radical, uma mudança radical. Senhor, que nesse ano nós possamos ter uma vida completamente diferente. Que esse ano nós possamos ter uma vida mais voltada para as coisas espirituais. Não nos deixe, Senhor, embaraçar com as coisas dessa vida. O Senhor nos chamou como aqueles que militam por uma causa. E o Senhor diz, olha, aquele que milita não se embarace com as coisas dessa vida. Não nos deixe embaraçar, Senhor. Prospera-nos, ó Deus, espiritualmente. Prospera-nos materialmente. Prospera o teu povo, Senhor, para que eles possam se render aos teus pés em tudo, reconhecendo que o Senhor é Deus e que não há outro. Pai, nós te louvamos uma vez mais pela família, te louvamos uma vez mais pela bênção que é, Senhor, estar na tua presença e te agradecemos. Te pedimos a tua bênção sobre a tua igreja neste ano. No nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Todos digam amém, amém.